Olá, muito boa tarde. A leitura é com frequência uma forma de descanso e chega muitas vezes com os dias de férias. Por isso, queremos falar-lhe sobre hábitos de leitura, ao mesmo tempo que propomos pistas de análise à liturgia deste domingo, como acontece em cada semana neste programa, contando hoje com a presença de Juan Ambrósio, nosso colaborador habitual, que agradeço sempre também por gosto. Isso. Muito obrigado por estar connosco em dias que são de férias para muitos cidadãos. É verdade, estão muitos ritmos, não é? Exatamente, e felizmente que é possível também fazer férias, claro. Muitos podemos fazer férias. É uma ocasião de leitura, no seu caso, Juan Ambrósio, os dias de férias são uma ocasião de leitura? Também de mudar um bocadinho o registro habitual de leituras, enfim, na minha área profissional, embora é profissional, mas é também vocacional, porque faço o que gosto, claro. Isso é um privilégio. Temos áreas que temos que acompanhar, o que vai saindo, a reflexão que vai saindo, e portanto é sempre uma oportunidade para poder ler outras coisas que vão surgindo noutras áreas e que porque são leituras diferentes, aquelas que se fazem quase sem obrigação, né? Exato. E estas são mais por gosto, por prazer, embora tenhamos que reconhecer que quando fazemos o que gostamos, a tendência é depois, isto é interessante, e vamos lá voltar a cair, mas é outra oportunidade. E sobretudo o sair do registro de um certo tipo de horários e ter outra maneira, às vezes até mesmo outra geografia, não é? Claro. Em sítios diferentes, estar mais com os amigos, sem a pressão de que tenho que fazer qualquer coisa, com a família, são momentos importantes. As férias, e pelo que sei, no seu caso, são também momentos para grandes caminhadas. São. É uma das coisas que gostamos de fazer, são duas coisas que privilegiamos. Acontecem em família? Sim, é fazer coisas de cumplicidade em família, procurando sempre coisas assim menos, digamos assim, habituais, percursos de bicicleta, caminhadas, autocaravana, fazer coisas deste género em que nos podemos juntar 4. Agora já com os apêndices, já vêm elas duas também, a família a crescer. É uma graça de Deus. E depois sempre esta possibilidade de mochila às costas e fazer caminhada à montanha, gostamos muito, tanto eu como a minha mulher, e portanto sempre que podemos fazemos isso. E que oportunidade é essa de ir andando por trilhos à descoberta? É uma descoberta não só dos trilhos, mas de cada um daqueles que vai a caminhar, não é? Porque é tempo de conversa, é tempo de cruzar olhares, é tempo de falar sobre coisas que às vezes não são faladas. Não é o andar pelo andar, é o andar para conhecer sítios, mas para nos conhecermos a nós. Se quiser, um bocadinho esta imagem da peregrinação que acompanha o próprio caminho interior, e procuramos também fazê-lo sempre com amigos. Ainda por ocasião dos feriados aqui nas zonas de Lisboa, a gente fez com um casal amigo ir conhecer Ronda, ali no sul de Espanha. Foi muito interessante fazer o famoso Caminito del Rei, não é? Já considerado um dos caminhos mais perigosos a esse nível. Hoje está completamente balizado e, portanto, não oferece qualquer tipo de perigo, mas é uma coisa impactante, não é? Num grande desfiladeiro, e, portanto, é sempre momento de celebrar a amizade, de percebermos um bocadinho, vamos falar nisso, percebermos um bocadinho esta pertença à terra. Vamos logo aí, então, porque sugeri ao Dr. Juan Ambrósio que deixasse aqui duas propostas de leitura, e uma delas, pelo que vejo aqui sobre a mesa, é sobre ecologia. Exatamente. Vou fazer 3 sugestões, 2 estão aqui, e uma, e se calhar começo por ela, é que as férias é sempre um momento para revisitar os clássicos, sejam eles os clássicos da nossa identidade nacional, sejam eles os clássicos da nossa identidade mundial humana, não é? E, portanto, é sempre um momento para os revisitar, e acho que isso é importante. Depois trago aqui duas propostas. Uma delas, Leonardo Boff, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. É uma reedição, esse texto foi escrito pela primeira vez em 2004, depois ele tem revisitado, ele tem navegado por essa reflexão, e agora revisitam, aumentam, retrabalham, e a proposta que eu faço é a leitura deste texto cruzado com um texto que não pode deixar de ser lido por toda a gente, em especial pelas comunidades cristãs, que é a Laudato Si, não é? O documento do Papa. Exatamente, a carta encíclica sobre a ecologia integral. Eles iluminam-se um ao outro, e é interessante essa leitura, não é? Veremos que há muita da reflexão de Boff presente nesse texto, e porventura muito do dizer de Francisco e do intuir de Francisco neste texto. O tema é urgente,
cada O vez tema mais é urgente. E é por isso que eu trago este texto, porque o tema é urgente, está em cima da mesa, é porventura até um tema da moda, e quando as coisas se tornam da moda podem se tornar perigosas porque começam a entrar na corrente, na reflexão, nas práticas, sem estar o suficientemente fundamentado. Não é? É bom que nós todos tenhamos atenção do que está a acontecer à Terra, dos perigos que temos, estamos a pôr em causa o nosso próprio futuro, mas é bom não ficarmos simplesmente numa concepção ecológica apenas ambiental. Temos que ter um olhar mais abrangente. Aquilo que o Papa propõe na Laudato Si, uma ecologia integral que apanhe todas as dimensões. Não é só o grito da terra, mas no grito da terra está também o grito do ser humano e, sobretudo, daqueles mais frágeis. E é isso que o texto diz. Como é dito, o texto fala-nos numa ecologia muito mais ampla. Dou 3 ou 4 notas. Por exemplo, a ecotecnologia, ou seja, se foi as questões, enfim, técnicas e a tecnologia que nos trouxe a esta situação quase que insustentável da nossa terra-mãe, talvez possa ser ela também a ter uma palavra a ajudar-nos. Isso está em cima da mesa. A ecopolítica, ou seja, há decisões que têm que ser tomadas, há uma certa maneira de governar a terra que tem que ter esta marca ecológica. A ecologia social, humana, cultural, tem a ver com o ser humano. Uma ecologia mental, por exemplo, é interessante, ou seja, uma maneira de pensar os problemas e olhar para a realidade que inclua esta dimensão de pertencermos todos. Uma ética ecológica também e, porventura, até uma espiritualidade ecológica. Enfim, diversas dimensões que o texto nos propõe e que são muito interessantes. Esta compaginação de que nós vamos percebendo que nós também somos terra, essa, aliás, uma frase lapidar da Laudato Si, nós somos terra, nós fazemos parte. A terra não é simplesmente a casa que nós habitamos, não é simplesmente um espaço onde nós estamos, é mais que isso, nós fazemos parte. Aliás, o tecido, os elementos com que se tece a terra são os elementos com que nos tecemos a nós mesmos e, portanto, nisso nós somos também parte deste sistema. Não somos uma parte qualquer, não é? A responsabilidade da sua gestão, do seu cuidado é nossa. Portanto, o cuidado pela terra é hoje um desafio fundamental. Agora, que esse cuidado pela terra, não ignore nunca que o cuidado pela terra pressupõe, exige o cuidado de uns pelos outros, o cuidado pelo ser humano, o cuidado, sobretudo, pelos mais frágeis. Daí essa ecologia integral. Exatamente, daí essa ecologia integral muito fala o Papa na encíclica. E, portanto, já que estamos nessa moda, as recentes eleições europeias deram claramente sinal disso. Então, percorramos esse caminho, mas percorramos... mais verdes todos. Exatamente, percorramos-lo em toda a sua extensão e não apenas num dos seus trilhos, para voltar à imagem com que começamos, não é? Percorramos esse itinerário todo, explorando todos os trilhos que estão aí disponíveis. E sem dúvida que estes dias são também, ou podem ser, muito propícios para concretizar essa prioridade ecológica. Exato, esta consciência de pertencermos deste organismo vivo que é a terra, que é a nossa casa comum. A outra sugestão, sugestão é verdade, tem a ver com os estudos tema recentes, que faz parte também do estudo ao longo de todo o ano. Exatamente, faz parte do estudo todo o ano, é um trabalho essencialmente de um colega meu, coordenado. Este texto que aqui trago, da autoria de Alfredo Teixeira, Religião na Sociedade Portuguesa, e que faz parte de uma coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, procura ser um olhar sobre a realidade portuguesa, tentando recuperar persistências e mudanças no campo religioso nessa sociedade portuguesa. O tema religioso está outra vez também em cima da mesa. É outra moda. É outra moda, de outra maneira, fugindo aos contornos a que nós estávamos habituados, a maior parte das pessoas estão habituadas. Menos institucionais. Exatamente. E é esse olhar que o texto propõe, a partir de 3 pilares: a destradicionalização, a individualização e a diversificação, que traz claramente novidade a este campo. E, portanto, tenta olhar para a realidade portuguesa percebendo isso. Esse é um texto que está em livro, disponível, facilmente disponível. Sugeria cruzar a leitura deste texto, tal como no anterior sugeri com a Laudato Si, que está também facilmente disponível. Este sugeria cruzar com a leitura de um recente estudo, muito recente estudo, do mês passado, também patrocinado um bocadinho pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, embora em colaboração com o CITER e com o CESOP, que são organismos da Universidade Católica, e que se chama Identidades Religiosas
religiosas e dinâmica social na área metropolitana da Grande Lisboa. No fundo, olhar para Lisboa como um laboratório onde essas diferenças todas estão. Diríamos que este texto é um olhar macro que depois, com esse estudo, faz um zoom sobre a área da Grande Lisboa. A partir do inquérito... Do inquérito, a mil e poucas pessoas. Sim, 1.100 pessoas por aí, que foi o ano passado, entre junho e julho do ano passado foi feito, e entretanto os dados foram trabalhados e que permite mapear bem o que é essa realidade em Portugal. Trago aqui à colação, porquê o religioso? Vai havendo uma consciência cada vez mais clara da importância do religioso para a construção do social. Lembro, por exemplo, aquele inusitado discurso para alguns do presidente Macron em 2018, não é? Aos bispos da Conferência Episcopal Francesa, quando ele, quase que deixando muita gente perplexa, diz: a República Francesa precisa da seiva cristã para poder ser verdadeiramente a República Francesa. Ou seja, o que ele reconhece é que a República Francesa não pode ser construída sem o contributo do religioso, não é? Neste caso, esta tradição que é cristã, as outras também, mas ele dirigia-se aos bispos naquilo que é a sua sabedoria, naquilo que é o seu compromisso e naquilo que é a sua liberdade. São as três notas desse discurso. Parece-me hoje que vai sendo, enfim, consensual que todo o olhar sobre o humano, e o humano inclui o ecológico, não pode prescindir do religioso. Não é? Há aqui diferente o ângulo do olhar, o ângulo da abordagem também para o religioso, muito marcado numa perspectiva institucional até agora. Sim. E hoje a tal questão da destradicionalização, da individualização e da diversificação, ou seja, o religioso caiu como que na rua, não é já mais pertença do institucional. Alguns que chamavam quase a isto o religioso selvagem, eu prefiro chamar-lhe de outra maneira, seguindo outros autores, o silvestre, não é? Parece que quando cai uma batega de água no campo, as folhas silvestres. E ele está aí hoje, não é? Já não está simplesmente enquadrado nas grandes tradições religiosas institucionais, está realmente a tornar-se mais individual, mais diversificado, mais destradicionalizado. E é importante estar atento a isso, porque isso revela também que ele continua a fazer parte da vida das pessoas e, porventura, neste momento, de uma maneira até mais visível e presente, nos prós e nos contras, se quisermos, na construção da sociedade. Não pode ser ignorado. A sociedade também se constrói a partir desta perspectiva. E acredito que a inspirar seja uma visão mais institucional, seja esta mais pessoal, ou mais centrada no indivíduo. Estão sempre os textos sagrados? Sempre. E com abordagens também diferentes e inspiradoras de acordo com muitas circunstâncias. E nós, em cada sexta-feira, analisamos os textos da liturgia. Vamos fazê-lo também hoje, de uma forma mais breve. Começando desde logo pelo texto do Evangelho. Um daqueles textos que a gente lê e fica... Mas, caramba, o que é que isto quer dizer? Não é? Vamos ouvi-lo e para ver também que interrogações pode suscitar a quem nos está a acompanhar. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Enfim, Ambrósio, que confusão é esta? Estamos habituados a falar em Jesus Cristo como o príncipe da paz, que vem propor a paz, como aquele que vem propor a comunhão e que nos convida a olharmos para todos como irmãos, e de repente aparece-nos um texto que parece que ensaiou de caminho completamente diferente. Uma vez mais, isto é a prova de que os textos da Sagrada Escritura não podem ser lidos simplesmente na sua literalidade. Não podemos ignorar essa literalidade, é óbvio, foram escritos assim e, portanto, alguma coisa isso quererá dizer, mas depois temos foram escritos num contexto. Exatamente, num contexto, noutra tradição cultural, querendo transmitir certas coisas que nós temos que perceber o que queriam significar nesse tempo para podermos ser fiéis a essa leitura.
Este texto, E neste caso? certamente trata-se de uma catequese, a imagem de uma catequese que está aqui, Lucas a querer dizer o que se espera dos discípulos de Jesus. É óbvio que numa primeira leitura interrogamos-nos sobre a questão do fogo, de uma certa agitação, de uma não harmonia. Talvez a imagem do fogo possa nos ajudar aqui a perceber, e certamente será essa uma das imagens porque ela preside a todo o texto. Sabemos, e no nosso país temos infelizmente isso bem presente, como o fogo tem uma força destruidora capaz de arrasar. Mas sabemos também que depois desse capaz de arrasar, ele pode ser regenerativo, não é? Ou seja, ele pode também ser esta imagem de purificação, de dar lugar a coisas novas, ainda que com esta imagem destruindo o que está ao interior. Talvez não fiquemos só com isto, mas exploremos esta ideia de fogo como algo de novo. Segunda imagem. O fogo permite, por exemplo, foi ele através de pôr a elevadas temperaturas alguns dos materiais da Terra, fundir esses materiais e permitir a partir dessa fusão fazer ligas novas, ensaiar coisas novas, mais resistentes, com outro tipo de qualidades que por si só elas não tinham, e isso permite fazer coisas novas. Bem, é sobretudo essa simbólica que eu gostaria de recolher aqui para este texto, não é? O que aqui está a ser dito é que a proposta cristã, a proposta do reino de Deus, não é uma proposta que permita a indiferença, ou seja, que permita deixar as coisas como estão. Ela vem provocar mudança, ela vem provocar transformação, ela vem provocar o ensaio de novos caminhos. E por causa disso, as coisas não podem ficar como são, têm que ser transformadas, tem que haver essa transformação. Claro que isso traz sempre certos desequilíbrios, certas tensões, certa agitação que é inerente a este processo. Não se está aqui simplesmente a sublinhar a dimensão de arrasar tudo que está mal e criar-se algo de novo, está-se claramente a dizer que há aqui momentos de discernimento, momentos de ação que devem levar à transformação. E isso tem sempre este mesmo certo que aparentemente processo. uns fiquem Exatamente. contra os outros. Não é? Exatamente. Mesmo que aparentemente uns fiquem contra os outros, ou seja, há momentos de discernimento, e esses momentos de discernimento poderá provocar, e certamente provocará, que fiquemos às vezes em lados diferentes, não é? Mas o mundo constrói-se assim. Não é possível. A comunidade e a comunhão não é a unanimidade, ou seja, não é todos pensarem da mesma maneira. É cada um dar o contributo a partir do seu ponto de vista, da sua perspectiva. O mundo em que vivemos é claramente esse mundo hoje, não é? E vai exigir de todos a colaboração. Nós temos que transformar este mundo, temos que fazer uma coisa diferente, não é? Não pode continuar assim. Também na perspectiva ecológica que falávamos há pouco. Exatamente. E o profeta, a figura dos profetas Exato. no Antigo Testamento, ou seja, são os se quisermos, transformadores, não é? exatamente isso que estamos a falar. E a primeira leitura fala-nos precisamente exatamente. Jeremias, que entrou com uma leitura que não era a leitura popular do seu tempo, que não era a leitura da moda, que traz novos dados para a equação, que abre novos horizontes a olhar e incomoda muita gente, e vá daí a proposta de o tirar do caminho. Colocado no poço. Colocá-lo no poço, no meio da lama, para ele não se mexer muito e poder ir pouco a pouco sucumbindo. É engraçado. Quem é que chama a atenção para isto? Quem é que chama a atenção para esta situação? É um escravo. Tínhamos a coragem de fazer a ponte para hoje. Tantos escravos, tantos postos de lado estão-nos hoje a chamar a atenção de que este mundo não pode continuar assim. Temos que fazer transformações. Talvez aqui a gente possa recuperar neste texto a necessidade absoluta que nós temos da profecia. Ou seja, a profecia, um dizer diferente, um olhar diferente, um ousar diferente, que incomoda, que provoca tensões, que não está na moda. Não é fazer o diferente pelo diferente. É este olhar diferente que é capaz de projetar sobre a realidade aquilo que nós consideramos ser o sonho de Deus, o reino de Deus, que quer ser inclusivo, que quer trazer para dentro os que estão fora e que muitas vezes incomodam os que estão dentro. Mas é este mundo diferente que nós precisamos. Precisamos de mais profecia. E no caso de ser necessário eleger um guia, a carta aos Hebreus, na segunda leitura, diz-nos quem é esse guia. Exato. Diz-nos claramente que é fazer como Jesus fez. Não centrado simplesmente no sofrimento pelo sofrimento, na angústia pela angústia, mas esta imagem de Jesus que tinha muito bem presente qual era, de facto, a sua missão,
concretizar aquilo que era a vontade de Deus para a humanidade e, portanto, por isso se pôs a caminho. A imagem do atleta, não é? Que também aparece aí, e em vários textos de Paulo isso aparece. Estas coisas não acontecem por acaso, ou seja, temos que nos preparar, temos que, enfim, estar treinados. Voltemos à imagem primeira, para quem gosta de caminhar como eu, não me ponho a caminho num percurso que tenha 20 ou 30 km se tive um ano inteiro sem fazer nada, não é? Porque isso vai gerar bolhas nos pés, vai gerar um grande desconforto, provavelmente não acabarei o caminho. Se nós queremos, como cristãos, de facto, contribuir para a construção de um mundo diferente, então temos que ir fazendo essas propostas em tudo o que estiver ao nosso alcance, não é? Às vezes pensamos logo as coisas grandes e elas são tão grandes que nos esmagam. Se ensaiarmos caminhos mais curtos, coisas mais execuíveis, talvez consigamos. É isso que está em cima da mesa. Um desafio também para estes dias. Ora, desinstalar, sair do sofá, um par de ténis, enfim, já não digo uma mochila, mas sair das rotinas em que estamos, ensaiar novas leituras e, sobretudo, celebrar e fruir a vida com os amigos, com aqueles que gostamos, com as pessoas que porventura não conhecemos e que nos vamos cruzar. Isso para aqueles que infelizmente não é possível sair do lugar e deixar as rotinas porque a situação da vida em que estão não lhe permitem, mas então que façam esse percurso mental, essa geografia mental de ensaiar outros olhares e deixar que a palavra possa ser também uma inspiração para esse exercício novo de viver. Juan, agradeço esses desafios que aqui foram apresentados e votos de boas férias também, se for o caso. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E mais logo, siga a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boas férias, se for o caso. Ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Espero neste